muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui a gente estuda um pouquinho da Bíblia para crescer mais na fé e no conhecimento da palavra de Deus. O assunto de hoje é a continuidade de dois vídeos anteriores que tem o tema de Natal. O Verbo se fez carne. Nos vídeos anteriores falamos sobre a origem do Natal, como ocorreu, quando ocorreu e o propósito de Deus sobre todo esse acontecimento. Explicamos também com detalhes cada um dos símbolos usados nas comemorações natalinas, como surgiram, seus significados, o que é bíblico, o que é pagão. Meditamos também sobre o que valorizar ou aquilo que atrapalha o real significado da primeira vinda de Cristo ao mundo. E nesse terceiro vídeo do tema, iremos abordar sobre 15 razões por que comemoramos o Natal, ok? Fique ligado que esse é o nosso assunto de hoje. Antes de mais nada, eu queria te convidar a se inscrever em nosso canal. Você é muito bem-vindo e logo após sua inscrição, acione o sininho para você estar sempre recebendo novidades, no nosso canal. Também deixe lá, se você gostou ou não, o nosso joinha, Compartilhe esse vídeo entre seus amigos e familiares, ok, queridos? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: "E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Queridos, dia 25 de dezembro é uma das datas mais esperadas do ano por todos nós. No Natal, comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o Verbo que veio habitar entre nós. E isso é de suma importância para o cristianismo. Essa data é considerada um feriado religioso em muitos locais do mundo, inclusive aqui em nosso país. Em alguns lugares, considera-se feriado do dia 25 até o dia... ou entre o dia 12 a 6 de janeiro, por aí, Entre 25 a 6 de janeiro tem alguns países que dão esse feriado desse tamanho aí para se comemorar o nascimento de Jesus. Esse longo período está diretamente relacionado ao tempo em que os reis magos levaram até chegar em Belém, a cidade onde Jesus nasceu, Essa distância que eles percorreram. Se para o prólogo do Evangelho de João, Cristo é a luz do mundo, e nos evangelhos de Lucas e Mateus, os anjos anunciam a chegada do Salvador, que trará paz na terra entre os homens de boa vontade, homens de bem, então para nós o significado vai bem além. O nascimento de Jesus tem esse especial, as marcas da expectativa messiânica de um novo mundo anunciado por Deus. O Natal tem em seu centro os mesmos sinais do espírito de justiça, de reconciliação, de perdão, de presença da divindade no nosso meio. O Natal tem o seu centro nesses sinais. Os elementos essenciais que marcam o nascimento de Cristo foram transportados dos mesmos ideais, características de um Deus que ama a justiça e se comporta como justificados daqueles e daquelas que abrem ao seu chamado, ao acolhimento, ao abraço de Cristo. No senso comum, percebemos uma diferença significativa entre o Natal ideal e o Natal real. Certo? Enquanto o primeiro revela seu verdadeiro sentido a partir de concepções teológicas, o que é o ideal, e que isso é estabelecido por séculos. O segundo, que é o real, sinaliza o modo como a maioria das pessoas vivencia o Natal de forma prática. Há um bom tempo observo a agitação que toma conta das pessoas nas ruas à medida que se aproxima dezembro e chega a data do tão esperado 25 de dezembro, o Natal, vésperas de Natal, durante o Natal, pós-Natal. Então há uma agitação nas famílias, na sociedade, no comércio.
Seja uma grande cidade ou mesmo os menores vilarejos, a maioria das pessoas parece ser preenchida por mistura de sentimentos que envolve alegria, ansiedade, nervosismo. É uma lista, né, que envolve tanta coisa, além das obrigações necessárias para que tudo fique perfeito na hora da festa, na hora da comemoração, na hora da ceia. No entanto, queridos, se fizermos uma pesquisa, mesmo que isenta, grande parte dos brasileiros não saberá dizer qual é o verdadeiro sentido do Natal para a vida em si. Muitos associam essa festa em um tempo oportuno para confraternização entre amigos e familiares, troca de presentes, né? Comprar uma roupa nova, uma virada prestes a uma virada de ano que vem em seguida. Outros continuam na expectativa da chegada de surpresas, né? O símbolo do Papai Noel, um trenó mágico. Há muitos entoam os seus cânticos, né? Aí vem a alimentação, a imaginação de pequenos entusiastas quanto a esse enfeite, essa ornamentação toda. Outros ainda expressam um certo descontentamento, por incrível que pareça, com a apropriação de que o comércio fez, né, dessa data, né, que seria sagrada, produzindo então o comércio lucros, né, propagandas em torno do tema, a marketing que explode, né, nos balcões. Aí se perde o que é de fato o Natal. Fenômenos interessantes parecem acontecer na vida das pessoas nesse tempo. Como um passe de mágica, uma flutuante sensação de alegria e bondade toma conta de um bom número de pessoas que obrigatoriamente precisam estar bem, precisam comer melhor comida, precisam comprar o melhor presente, precisam comprar a melhor roupa branca ou de cor para visitar creches, asilos, quem sabe até adotar uma criança para passar o Natal com elas em família. Pessoas que vivem nesse clima. O sentido do Natal então esvaziado, substituído por sentenças práticas que acontecem no esporádico da vida. Mas no fundo, a sua essência é perdida. Sem o sustentamento de uma análise mais consistente a respeito do real significado e dos desdobramentos de uma convivência mais justa, equilibrada, amorosa, se perde essas comemorações. Porque passamos o ano todinho desmerecendo a família, não cultuando os valores que deveriam ser cultuados, não valorizando o que é sagrado, né? Que é o respeito, é o amor, é o perdão, para deixar para viver isso um único dia por ano. Então se perde o efeito do Natal porque você não vislumbra isso no decorrer da sua vida. Por que tem se comemorar Natal? Por que Jesus veio ao mundo? Qual o significado disso para a minha vida? Sendo assim, queridos, criam uma expectativa. O verdadeiro sentido do Natal precisa estar além da superficialidade da nossa prática comum, né? Às vezes de um clima de perdão, de confraternização superficial montado, né, falso para aquele momento. E depois, quando isso passa, se volta a uma mesmice da falta de amor, de perdão, de reconciliação e de valores morais. Deve ser uma busca, o Natal, uma busca constante de elementos, queridos, que sejam duradouros, permanentes, na construção de relações humanas, de valores familiares. O verdadeiro sentido do Natal deveria acontecer sempre como parte do nosso cotidiano e jamais como uma comemoração uma vez por ano. Deveria estar fixado em nossa memória e celebrado em nossa vida como elementos intrínsecos em nossa fé, ligado às nossas raízes cristãs. Os desafios que se impõem para aqueles e aquelas que desejam a experiência de um Natal diferente, com sinais de amor, esperança, relações mais justas entre as pessoas, a reconciliação, o apagar de mágoas, de rancores, de ódio, de inimizades, de atritos, de quebra de família. Isso é um processo durante todo o ano, não apenas em um dia.
quisera seja no Natal e perdurasse para o resto da vida. Mas apenas vivemos comemorações de momento porque não entendemos, não buscamos, não vivemos o verdadeiro, o real sentido do Natal para nós. Estão na prática de uma fé que busca o nosso mundo, não um mundo de Deus, que se esforça para aquele que aconteça de forma somente uma vez no ano. Falamos isso tudo, queridos, a respeito da comemoração natalina, para que através de uma reflexão possamos celebrar o nascimento de Jesus com mais comunhão, com conhecimento do que se comemora de fato, que não seja apenas mais uma data, que não seja apenas mais um Natal, mas que seja o Natal na tua vida, aquele que impacta os teus sentimentos, que quebra a tua consciência, que te restaura e que traz o verdadeiro sentido daquilo que se comemora. O que Jesus significa para você, o que ele trouxe de presente para a tua alma, a libertação do pecado, o livramento da morte espiritual. Esse é o Natal que devemos entender. Um Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, nascer dentro de nós, fazer de nós sua morada. Esse é Natal. Dezembro chega e ao invés da gente mais uma vez ficar com aquela mesma ladainha de que o Natal é uma festa pagã, de que Jesus não nasceu no dia 25, que o Natal é uma festa só para o comércio, ainda existem muitas pessoas que argumentam que o Natal deve ser rejeitado pelos cristãos por causa desses motivos que estamos falando. Mas será que não existem motivos para comemorar essa data? Será que realmente devemos rejeitá-la? Tirar ela do nosso calendário e não comemorar? Queridos, o presbítero André Sanches, da Igreja Presbiteriana da Bela Jerusalém, lá em Ribeirão Preto, ele nos deu 15 razões que nos levam a pensar que eu devo sim comemorar o Natal com fervor como nunca comemorei, mesmo diante das objeções de alguns, e sobre tudo que já falamos, mesmo na contramão da cabeça de muita gente, nós devemos comemorar o Natal sim. Então eu chamo a sua atenção para observar comigo o que ele argumentou. André, ele trouxe na sua lógica fatos interessantes e que devemos aprender com eles. Então, vamos analisar essas razões e vamos tirar nossas conclusões. 15 razões por que devemos comemorar o Natal. Primeira razão: não existe provas concretas e inequívocas de que o Natal seja uma festa de origem pagã. O que existe é muita especulação e fontes desconexas sobre esta questão, de pessoas que não estudam, pesquisam, não leem a Bíblia e tiram suas conclusões. Então, não existe nada contra a comemoração do Natal, no seu verdadeiro sentido, claro. A segunda razão é que mesmo que houvesse prova disso, os cristãos do passado, por algum motivo, se apropriaram da data para celebrar o nascimento de Cristo. Mesmo que a comemoração do Natal tenha surgido em um momento da história em que havia muito paganismo e que eles pegavam isso e misturaram, os cristãos tiraram a comemoração de Jesus do meio disso. Então não podemos taxar que o Natal veio de uma comemoração pagã, como dissemos nos outros vídeos, mas que os cristãos tiraram o santo do meio do profano e trouxeram o seu verdadeiro significado. O que não incorre em nenhum pecado, nem no passado, nem atualmente, já que Deus é o Criador e o diabo não se apropria daquilo que Deus consagrou para nós. A terceira razão é que os servos de Deus têm total liberdade de usar os dias feitos por Deus para louvar ao Senhor com temor e tremor, pelos seus poderosos feitos. E um dos poderosos, maravilhosos, mais significativos feitos de Deus foi ter enviado o seu Filho ao mundo para nos salvar. Por que não comemorar essa data? Se a gente faz isso, não devemos satisfação a ninguém por essa atitude, conforme Paulo ensina na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6.
Devemos dar satisfação ao próprio Deus. É isso que Paulo ensina. Comemore o que Jesus significa na tua vida e não deva satisfação a crendice, superstição idólatra nenhuma. É o que Paulo nos ensina. Há uma quarta razão por que eu comemoro o Natal, se os ímpios usam a época do Natal para transformá-la em algo totalmente diferente do seu real significado, fazem isso porque a consciência deles já estão corrompidas. Eles não sabem da essência do Natal. Eles acham que o Natal é o comércio ganhar dinheiro. Eles acham que o Natal é uma festa cheia de superstição e crendice. Então, eles que vivam assim, nós cristãos devemos comemorar. Jesus veio para nos salvar. Essa é a verdadeira razão. Esse fato não implica que os cristãos devam parar de dar glórias a Deus pelo seu nascimento, pelo nascimento do Salvador, pelo simples fato de que os ímpios tentam de todo modo macular essa data. Não, nascimento de Jesus tem um real, um poderoso, um majestoso significado para nós. A quinta razão por que eu comemoro o Natal se alguém considera o Natal uma festa pagã, essa consideração é focada nas atitudes dos ímpios, não dos servos de Deus. Pois os servos de Deus comemoram o nascimento do Salvador nessa data de forma especial, de forma que Deus seja glorificado e que Ele seja o único centro, o foco da comemoração. Não coloque mais ninguém, nem outro nome, mas o nome de Jesus é o centro, o foco da comemoração. Não símbolos, não noéis, nem presentes, nem vestimentas, nem banquetes, mas Jesus seja o significado do seu Natal. Por mais que o Natal envolva essas coisas que eu falei, mas o centro não é isso. O essencial é o nascimento de Jesus, porque ele veio ao mundo. Tá dando para entender, queridos? Certo? Uma sexta razão de por que eu comemoro o Natal, porque parar de comemorar o Natal é deixar de aproveitar uma grande oportunidade evangelística. Talvez uma das maiores do ano que você possa ter, de apresentar àqueles que estão perdidos, o Salvador nasceu para salvá-lo. De apresentar esse Jesus Salvador aos seus familiares em volta da mesa, no momento de comunhão. De você falar o nascimento de Jesus se deu para que a gente tenha vida e tenha em abundância. Eu comemoro o Natal porque o foco do evangelismo gera oportunidades de eu falar do amor de Deus através de Jesus para nos salvar. Uma sétima razão por que eu comemoro o Natal, o cristão verdadeiro não nivela aquilo que faz ou deixa de fazer por causa de atitude dos ímpios, mas pela indicação da palavra de Deus. Por quê? Porque é nossa única regra de fé e prática. O cristão verdadeiro, ele vive nos ditames da palavra de Deus, e não no que o ímpio diz ou deixa de dizer, não no que o ímpio faz, não no que o incrédulo pratica, mas no que a palavra de Deus diz. Ok? Participar ou não do Natal segue esse princípio. A Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia me dá ênfase nessa comemoração? Então viva por aí, certo? Oitava razão por que comemoro o Natal. O fato de Jesus não ter nascido em 25 de dezembro não inviabiliza comemorarmos o Natal de jeito nenhum. Aliás, no Natal comemoramos o nascimento de Cristo e não o aniversário dele. Por isso não há necessidade de precisão de datas, né? Saber o dia que Jesus nasceu, porque por mais que seja aniversário, não se comemoramos o aniversário dele, porque se for para comemorar o aniversário, aí sim, precisa de uma data. Mas o significado de comemorarmos o Natal é porque Jesus veio ao mundo. Qual o sentido disso tem para a minha vida? Né? Que mudanças terei a partir daquele dia em diante? O que aconteceu na história do universo? O tempo foi dividido ao meio. Que sentido tem isso para mim? Então nós comemoramos não o aniversário, mas o porquê, a causa dele ter vindo para nós. Dá para entender, queridos?
Uma nona razão porque eu comemoro o Natal é se alguém tivesse a data exata que Jesus nasceu, talvez poderíamos comemorar o Natal nessa data, mas qual data? Então, como essa informação não existe, por que então não comemorarmos o dia 25 de dezembro? Né? Tecermos aí essa data. O importante não é a data, mas o que aconteceu ali no nascimento de Jesus para nós. Entendeu? Então, não importa se é 25 de dezembro, 4 de abril, 13 de maio, não importa. O que importa é o porquê de comemorar o Natal. Então, como essa informação não existe de data, então o importante é porque ele veio para nós. Uma 10ª razão por que comemora o Natal, é verdade que devemos comemorar o nascimento, né, de Jesus todos os dias. Porém, isso não significa que separar um dia, numa ocasião tão especial dessa, seja errado. Eu posso comemorar o aniversário, o nascimento de Jesus, né, nessa data. Tirar um dia para me consagrar a Deus. Obrigado, Senhor, porque lembrastes de nós, enviou o Filho amado, o Verbo se fez carne, veio habitar entre nós cheio de graça e formosura e nos mostrar de volta o caminho para a salvação. Eu tenho que viver isso todo dia, mas por que não tirar um dia só para me consagrar a isso? Né? Por isso que eu comemoro o Natal. 11ª razão, quando os apóstolos e profetas, servos de Deus, eram ameaçados pelos tiranos de sua época e até mesmo por pessoas comuns, eles eram perseguidos, eles eram forçados a negar sua fé. Quem mandavam eles se calar a respeito das coisas de Deus e da proclamação do Evangelho? Eles não acatavam determinação de ímpios, nem determinação, ações demoníacas. Aí era que eles pregavam o Evangelho. Quanto mais Roma, ela tentou sufocar a igreja, ela tentou parar, acabar com a igreja. Presta atenção na história, que foi o período que mais a igreja cresceu na face da terra. Mais o Evangelho foi apregoado na face da terra. Hoje também muitos têm buscado calar a voz dos servos de Deus, que proclamam o nascimento do rei nessa data, que para nós é especial, o nascimento de Jesus. Mas enquanto os Herodes da vida tentam calar, mais o evangelho é apregoado e o verdadeiro sentido do Natal é acordado entre nós. 12ª razão por que comemoramos o Natal, a família é o primeiro campo missionário de um cristão. Por ser uma festa cultural forte em nosso país, é uma excelente oportunidade de ser sal e luz no seio da sua família, aproveitando o feriado, o clima, né, tão propícios do Natal, que lembra a mensagem do Evangelho. Familiares de longe se reúnem ali em casa, o momento oportuno de comunhão, de perdão, de reconciliação e de falar: Jesus veio porque te ama e quer te salvar. Olha que momento oportuno para sermos missionários da nossa casa. 13ª razão. O forte apelo comercial da data do Natal é obra do capitalismo, saiba disso. Porém, não é daqueles que com coração fiel louvam a Deus pela grande obra da salvação que ele realizou pela humanidade caída. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então, dai a César o que é de César, deixa o comércio lucrar com o que eles acham que querem lucrar, mas dai a Deus o que é de Deus. Comemore o Natal na tua vida espiritual, o que significa para você. 14ª razão, a sociedade caminha cada vez mais longe de Deus. Isso porque aqueles que deveriam pregar a verdade estão enclausurados em seus argumentos fracos, toscos, em detrimento ao Natal. E estão dando força a argumentos mundanos como que se representasse a verdade e que tem a única e exclusiva função de fazer Deus, a sua vontade, menos conhecida em nosso meio, digamos assim. É o caso dos que por motivos fracos
abdicam a liberdade de não comemorar o Natal. Além de não comemorarem o Natal, colocam empecilhos e ideias na mente daqueles que comemoram com verdadeiro sentido. Eu comemoro o Natal e repudio aqueles que não entendem e ficam impedindo de que essa comemoração seja tão essencial e necessária no meio do povo de Deus. 15ª razão. Se ainda não se convenceu, meu querido, se você ainda não se convenceu que é totalmente louvável comemorarmos o verdadeiro Natal e que não existe quaisquer impedimento bíblico para deixarmos de glorificar a Deus de forma especial no Natal, então você precisa rever todo esse assunto de novo. Então eu te convido a assistir o primeiro, o segundo e esse terceiro vídeo sobre esse assunto. Se você ainda não entendeu, reveja de novo esse assunto, porque você precisa abrir a tua mente, clarear pela fé o que de fato Deus quer de nós, certo? O que eu trouxe aqui é apenas uma luz dentro da palavra de Deus, da importância de comemorar o verdadeiro, o real Natal em nossas vidas. Deus te abençoe ricamente, abençoe a tua família e que Deus conceda para você uma ótima, abençoada comemoração natalina entre a família, entre a sua casa. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Feliz Natal. Que Deus te abençoe.